A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Sou o professor Antônio Belchior Silva, formado em Letras, Direito, Pedagogia e Teologia. Estou como diácono na Igreja Evangélica Palavra Fiel, Ministério do Jardim Brasil. Hoje aprenderemos a lição escrita pelo nosso honrado pastor Elienay Cabral, autor do livro O Apóstolo Paulo, Lições da Vida e Ministério do Apóstolo dos Gentios para a Igreja de Cristo. Gostaria de pedir para você se inscrever no meu canal do YouTube. Agora estamos no Instagram. Lição 7. EBD. Paulo, o plantador de igrejas. Professor Belchior. Texto áudio. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Verdade prática. A experiência com Cristo é o mais poderoso fator motivacional para plantar igrejas. Leitura bíblica em classe. 1 Coríntios, capítulo 3, de 6 a 9, Atos de 13, de 1 a 3, 16, de 1 a 5, 9 e 10. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um recebe o seu galardão, segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus. Atos 13. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Atos 16, de 1 a 5, 9 e 10. E chegou a Derbe a Listre, e a Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que esse fosse com ele e, tomando-o, o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam, para serem observados, os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. O objetivo geral da nossa lição é motivar a igreja local para plantar mais igrejas. Os objetivos específicos em cada tópico. O primeiro tópico é mostrar que Paulo foi um desbravador sob uma gloriosa obrigação. O segundo tópico é sinalizar Antioquia como ponto de partida para o crescimento da igreja. Tópico 3. Pontuar as características de um plantador de igrejas. Ponto central. A experiência com Cristo é um fator motivacional para plantar igrejas. Uma pequena introdução.
Nesta lição, estudaremos sobre o processo de plantação de igrejas que o apóstolo Paulo executou. Veremos que ele foi um desbravador da causa do Mestre no mundo pagão, e o seu ponto de partida do ministério foi Antioquia, quando enviado para outras regiões do mundo onde o evangelho foi com Cristo eu o pregado. Também refletimos sobre as características do plantador da igreja local aos desafios atuais. Eu gostaria de destacar aqui nesta introdução que na lição anterior, Paulo, no poder do Espírito, o apóstolo passou a testemunhar sobre Jesus e provar que ele é o Cristo e pregar que este era o Filho de Deus. Já nesta lição, notamos uma grande ousadia e experiência de Paulo com o Cristo, que é o fator motivacional para plantar igrejas. Glória a Deus. No primeiro tópico, Paulo, o desbravador, sobre uma gloriosa obrigação. Paulo, o desbravador. Paulo foi, sem dúvida, o grande desbravador da fé cristã no mundo gentílico. Ele dedicou a sua vida para proclamar o evangelho e cumprir a missão entre os pagãos. O apóstolo também contribuiu grandiosamente na implantação de inúmeras igrejas e no crescimento da fé cristã. Não houve quem plantasse tantas igrejas em tão pouco tempo como o apóstolo dos gentios. Sua vida e ministério constrange a semear o evangelho e a plantar igrejas em lugares onde pessoas nunca ouviram falar do evangelho, das boas novas. Romanos, capítulo 15, versículo 20. Já no subtópico 2, uma gloriosa obrigação. O apóstolo foi chamado por Cristo para pregar o evangelho aos gentios. Por isso, na Bíblia, vemos a expressão: Eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios. Efésios, capítulo 3, versículo 1. Seu compromisso com os gentios estava afirmado em Cristo, o nosso Senhor. Nesse sentido, toda a sua ousadia, coragem e precisão no mistério de plantação da igreja levavam em conta esse compromisso com Cristo, pois me é imposta essa obrigação. Ai de mim se não anunciar o evangelho. 1 Coríntios 9,16. Assim, Paulo passou a pregar ousadamente a Cristo nas sinagogas, anunciando que ele é o Filho de Deus. Essa ousadia e coragem recebemos diretamente do Espírito Santo. Amém. No subtópico 3, a plantação da igreja, uma parceria. A plantação da igreja envolve um trabalho duplo do homem e de Deus. Nós, seus servos, plantamos igreja como sementes na terra. Nas cartas de Paulo, a imagem da plantação aparece que, em especial, na primeira carta do Coríntios, 1 Coríntios 3, de 6 a 9. Gostaria de destacar aqui que o apóstolo dava o devido mérito desse processo a Deus, 1 Coríntios 3, 6. E nós somos os seus cooperadores, e a igreja, a lavoura e o edifício de Deus. 1 Coríntios 3, 9. Nesse divino ministério de plantação de igreja, à luz do ensino de Paulo, fica claro que o trabalho de semear e plantar é nosso, mas quem faz germinar, frutificar e crescer é Deus. Deus e o homem cooperam na plantação de igrejas. Segundo subtópico. Segundo tópico, Antioquia, o ponto de partida para o crescimento da igreja. Uma igreja missionária. A igreja de Antioquia era rica em líderes, Atos 13, de 1 a 3, pois nela havia profetas, doutores, a saber, Barnabé, Simeão, cogonominado Níger, Lúcio e Cirene, e ainda Manaém,
companheiro de infância do tetrarca Herodes e Saulo, versículo 1. Aqui, ali, o ponto de partida de Paulo para a extraordinária obra de plantar igreja entre os gentios, juntamente com Barnabé, sob jejum, oração e imposição de mãos. Versículo 3. Ele foi enviado ao vasto campo do mundo gentílico para pregar o evangelho e plantar igrejas. Já no subtópico 2, a primeira viagem missionária. Paulo e Barnabé pregaram em Chipre. Capítulo 3, versículo 4. Neste lugar, o apóstolo desmascarou o feiticeiro Elimas, o encantador, e ganhou o procônsul para Cristo. Mas adiante pregou na sinagoga de Antioquia para Pisídia, onde os judeus desfizeram posição. Capítulo 13, versículo 45. E ao mesmo tempo os gentios alegraram-se e cresceram, e o Espírito Santo se fez presente ali. O mesmo aconteceu em Icônio, Listra e Derbe. 14, de 1 a 28. Ora, o trabalho de evangelização e plantação de igrejas há muitos desafios. Uns recebem a palavra, outros a rejeitam. Outros ainda zombam. O trabalho de implantação da igreja não é fácil, mas o Espírito Santo opera, fala aos corações e dá o crescimento à obra de Deus. No subtópico 3, a segunda viagem missionária. Depois do concílio de Jerusalém, Atos 15, Paulo visitou as igrejas já plantadas, a partir das regiões do Oriente para o Ocidente, envolvendo a Ásia e a Europa. De fato, nessa segunda viagem, houve uma mudança de rumo, sob a direção do Espírito, quando ele teve a visão de um macedônio, que dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Atos 16, 9. Paulo empreendeu uma viagem que incluía Derbe, Listra, Troas, Filipos e Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto e Éfeso. Nessa segunda viagem missionária, outras cidades foram alcançadas pelo ímpeto evangelístico do apóstolo e inúmeras igrejas foram plantadas. Quando estamos na dependência do Espírito Santo, temos uma visão ampliada acerca do reino de Deus. Terceiro tópico: características de um plantador de igreja. Motivado pelo chamado, como vemos em Paulo, um plantador de igrejas deve estar consciente do chamado divino de sua vida. Deus nos chama e confirma esse chamado no corpo de Cristo. Atos 9, de 17 a 22. Na vida de Paulo, tudo começou no caminho de Damasco. Atos de 9, capítulo 9, de 4 e 5. Nesse tópico 3, o subtópico, motivado pelo chamado, esse começo tornou-se um elemento motivador no ministério do apóstolo. Sempre há um ponto de partida em que somos tomados pela consciência daquilo que Deus nos chamou para fazer. Essa consciência do chamado é um fator motivacional que nos faz enfrentar os desafios diante de nós. Deus ainda nos chama. Subtópico 2. Experimentado no deserto da vida. O apóstolo foi experimentado no deserto da Arábia. Gálatas, capítulo 1, versículos 17 e 18. Para forjar o nosso caráter, muitas vezes Deus nos leva ao deserto da vida para falar ao nosso coração. Oséias 2,14. Ali somos capacitados por Deus para topar contra os grandes desafios da missão de pregar o Evangelho e plantar igrejas. O Senhor trabalha em nosso temperamento, caráter,
personalidade. As experiências que passamos ao longo da vida podem ser oportunidades de Deus para forjar nosso caráter. Subtópico 3. A igreja, segundo as escrituras, toda a estratégia de um plantador de igrejas deve levar em conta as sagradas escrituras. Nas escrituras vemos que a igreja local é um lugar onde devemos ter um relacionamento pessoal com Deus, onde há amor pelo pecador, onde há batismo no Espírito Santo para o exercício do serviço, profusão dos dons espirituais, ministeriais e de serviço. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de 28 a 31. A igreja, segundo as escrituras, há de se ter autoridade do alto para expulsar demônios e curar enfermos. Há de ter pregação fiel da palavra de Deus, com autoridade do Espírito, e vida de oração, pois os ministros não podem deixar de perseverar na palavra e na oração. Atos capítulo 6, versículo 4. Nessa igreja batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Partilhamos da ceia do Senhor e aguardamos a sua volta para nos encontrar com Ele. Não podemos perder de vista que nós plantamos, mas é Deus que dá o crescimento e aprova a obra. 1 Coríntios 3:6. Uma pequena conclusão: vimos que muitos episódios na vida do apóstolo Paulo aumentaram sua visão para expandir a igreja por todas as partes. É vontade de Deus que vidas sejam chamadas por ele para se tornarem plantadores de igreja. Pessoas que amem proclamar a palavra de Deus para quem não conhece e formar uma igreja local que glorifique a Deus e viva a fé com a fidelidade do nosso Senhor. Que aprendizado maravilhoso foi esse! E para a nossa aula número 8, veremos Paulo, o discipulador de vidas. Aguardo você aqui e se está sendo bênção para você, curte, inscreva-se e compartilhe esse vídeo com seus irmãos em Cristo Jesus e familiares. E você que é responsável e professor da escola bíblica, não esqueça de inserir esse vídeo no site de sua igreja para a divulgação desse canal no YouTube. E agora estamos também no Instagram. Gratidão pela sua participação e fique com Deus e conte com as minhas orações. Para refletir, a que a vida e o ministério de Paulo nos constrangem? Qual o trabalho duplo que envolve a plantação da igreja? Qual foi o ponto de partida no ministério do apóstolo Paulo? Qual foi a mudança de rumo no ministério de Paulo? Onde o apóstolo foi experimentado? Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que amam. 1 Coríntios 2:9. Deus é contigo.